aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é Penadinho Vida, um lançamento da editora Panini Comics que pertence à linha MSP do Maurício de Souza. Material em capa dura, mas que também tem a versão em capa cartonada. Essa aqui é a versão em capa dura. Escrito e desenhado pela dupla Paulo Curbin e Cristina Eiko. Para quem não conhece esses artistas nacionais, eles são os criadores de quadrinhos A2, que inclusive já rolou resenha aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o vídeo resenha dessa obra. E eu vou comentar uma coisa com vocês. Quando foi anunciado a dupla criativa dessa história do Penadinho, eu vi com muito bons olhos por conta dos tons de humor que o Paulo Curbin e a Cristina Eiko conseguem colocar nas histórias. Eles fazem desenhos simples, mas muito expressivos dos personagens. E isso em histórias de humor é indispensável. Nessa trama aqui a gente tem o Penadinho brincando de esconde-esconde com sua turma de monstrengos fofinhos, quando a Dona Cegonha aparece para dar um recado pro Penadinho. Olha, é o seguinte, eu tô procurando a Alminha porque eu tenho que contar para ela que ela vai reencarnar. O Penadinho recebe essa informação com muita aflição no coração e fala que vai passar o recado pra Alminha por conta da brincadeira. A Dona Cegonha não tá vendo a Alminha e tudo mais. Aí começa o grande mote da história, envolvendo amor e amizade. Ao final da brincadeira, o Penadinho encontra a Alminha, mas não revela pra ela que ela vai reencarnar ao amanhecer. Na verdade, muita coisa passa pela cabeça dele, cai, né, a ficha de que ele pode perder o seu grande amor, então ele tenta compensar esses vários anos de amizade, né? Aquela coisa, na verdade, os dois sabem que se gostam, inclusive, no desenvolvimento da história, mostra uma espécie de briga de casal, sem serem um casal, muito bacana, desenvolvido pela dupla, o Paulo Curbin e a Cristina Eiko. E vai explorar uma temática bem bacana que é amor e amizade. A Alminha some e o Penadinho, junto com a sua turma de monstrengos fofinhos, vão tentar encontrá-la. E rola aquelas brincadeiras de amigos, né? De tirar um sarrinho, você gosta dela, mas não assume. Aquela coisa com um ar um pouquinho infantil, mas num tom de brincadeira muito saudável dentro da história. A história vai desenrolando e a Alminha desaparece. O Penadinho fica muito preocupado porque ele precisa avisar ela que ela vai reencarnar e convoca a sua turma de amigos para encontrá-la. Nessa trama o vilão principal é o Crowley. Não é uma simples coincidência, é uma referência ao bruxo Aleister Crowley, que na verdade viveu na Terra lá nos anos de 1800 e alguma coisa, mas era uma pessoa comum, mas diziam que ele era bruxo, enfim. O Paulo Curbin e a Cristina Eiko foram muito felizes nas referências a criaturas e seres envolvidos com o sobrenatural. Afinal, a gente está falando de uma obra de ficção científica envolvendo seres sobrenaturais, como o Penadinho, que é um fantasminha fofinho, como vampiros, múmias, o Frankenstein, o lobisomem, demônios, mas tudo abordado de maneira muito light, sem fazer qualquer tipo de pregação. É uma história simplesmente de ficção que a gente consegue, com a inteligência suficiente, separar muito bem ficção de realidade. Mas galera, voltando ao tema aqui, a turma do Penadinho, eles fazem uma espécie de brincadeira com ele, né? Porque sabe que ele é apaixonado por ela, mas ele não assume. Aquela coisa meio de adolescentes. E a trama vai envolver essa relação de amizade com o grupo, mas também do grande amor que ele tem pela Alminha. A Alminha, ela foi capturada pelo Crowley e seus capangas porque ele costuma fazer perfume com as almas. É uma trama muito legal, bem redondinha, com tons de humor. Eu vou mostrar um pouco da arte que se assemelha um pouco aos mangás. É uma arte mais caricata dos personagens, mas que consegue abordar muito bem a expressão dos personagens. Olha só, você consegue sentir o que os personagens estão falando simplesmente pela expressão deles. Galera, uma série muito legal de se acompanhar, um grande trabalho da dupla. Fica a dica para vocês desse material, eu dou uma nota 8.5, me divertiu bastante.
O próximo material que eu vou resenhar para vocês é Steins Gate, um lançamento da editora JBC em 3 volumes, esse aqui é o primeiro, ao preço de R$13,90. Esse mangá aqui ele é baseado num game que foi lançado para o Xbox e vai abordar uma trama envolvendo passado e futuro, volta ao passado, relatividade, Einstein, muita ficção científica. Nessa trama aqui a gente tem o Rintaro, que é um cientista meio malucão, doidão, que afirma ser perseguido por uma organização. Mas ele não entra muito em detalhes, então você não sabe se é uma mania de perseguição dele ou se realmente existe um grupo espionando o seu trabalho, pois ele é líder de um laboratório que faz pesquisa sobre viagens no tempo. Então ele quer descobrir, inventar uma máquina do tempo, até que um belo dia onde ele vai numa palestra, numa conferência, e conhece a sua futura assistente, uma menina muito inteligente, que tem conhecimento de inglês, apenas 18 anos, e vê algo mudar totalmente quando ele encontra o corpo dela todo ensanguentado e manda uma mensagem. A história vai desenrolando e você descobre que ele tem um micro-ondas que faz, na verdade, uma passagem para o passado. Ele descobre isso meio que de forma inusitada, na sorte. Ele acha até no início que é um teleporte, mas nada disso. A história vai se desenvolver nesse sentido, ele fazendo vários testes e ele sendo basicamente um ponto estável. Ele é a única pessoa que consegue realmente acompanhar o que está passando à sua volta com as mudanças do passado que ele altera. Ele consegue perceber essas mudanças no futuro, mas os seus assistentes não. Aliás, ele tem assistentes muito peculiares. Tem uma coisinha meio bacana na história, que tem uma menina que ela é uma transexual, ela se veste como menina, mas ela é homem. E a ideia seria que se a mãe dela comer muita verdura, ela vai se tornar mulher, né? Durante a gravidez. É a ideia do mangá, mas enfim, e eles vão pro passado tentar deixar recadinho pra mãe dela, pra ver se realmente vai mudar o futuro. Eu particularmente achei a história muito arrastada, confusa em diversos momentos. Eu adoro ficção científica, adoro teoria da relatividade de Einstein, física, o filme Interestelar eu achei sensacional, mas esse mangá ele me soou muito confuso. E eu tinha ouvido falar muito bem dele por alguns inscritos do canal que fizeram dicas, olha, a JBC vai lançar esse material, mas esse mangá aqui que é escrito pelo Yumi Sarashi, não me agradou esse primeiro volume, mas me falaram que no volume 2 e volume 3 aí realmente engrena a história e ela tem um final sensacional, um final genial. Por esse volume 1 aqui, eu não compraria o restante das edições. Porém, por conta desse feedback dos inscritos do canal, eu vou comprar os 3 volumes, porque são apenas 3 volumes, para realmente ver se essa série é tão foda quanto dizem. Mas com base exatamente nesse primeiro volume aqui, eu dou uma nota 7.5 para esse mangá. Por fim, Demolidor volume 7, uma publicação da editora Panini ao preço de R$18,90, 140 páginas. Galera, esse material aqui, ele vai trazer a compilação de histórias 0.1 a 1 a 4 da versão americana. Acontece que esse zeramento que aconteceu nos Estados Unidos, ele não faz sentido. Na verdade, lá nos Estados Unidos quiseram primeiro criar uma temporada do personagem, mas mesmo esse reinício traz grandes consequências do que aconteceu nos encadernados e nos volumes anteriores. Então a Panini foi muito feliz em manter o volume, o número 7, aqui, o volume 7, porque as histórias são exatamente contínuas, ainda que tenha sido zerado nos Estados Unidos. Na trama aqui a gente tem o Matt Murdock perdendo a licença, né? Já perdeu a licença, não perdeu nesse encadernado anterior, são as consequências, como estou dizendo para vocês. Perdeu a sua licença de advogar em Nova York, mas ele ainda pode advogar em São Francisco, então ele resolve se mudar para lá. Outra coisa, a identidade dele, de Demolidor Matt Murdock, já é pública e notória, todo mundo sabe disso, tanto que a polícia, as pessoas buscam ajuda dele, como o Matt Murdock, pedindo, Demolidor, ajuda eu aí e tal, então não é mais novidade pra ninguém isso, ele não precisa mais esconder a identidade dele. E aqui ele vai combater uma espécie de novo rei do crime, que seria o Coruja, assim como o Mortalha, que é um cara cego que tenta fazer justiça, mas de maneira um pouco peculiar, ele também é cego. Então o Demolidor, assim, ele sente um pouco do Mortalha nele, ou ele no Mortalha, enfim. Então vai ter uma trama muito legal, muito divertida, acompanhando o ritmo de histórias que o Mark Waid já vinha escrevendo sobre o personagem. Tem um foco também em onde estaria o Fog Nelson, que é um grande parceiro e sócio do Demolidor, que estava com câncer.
E é mostrada a trajetória dele também em paralelo às histórias envolvendo o Matt Murdock. É uma trama muito bacana. Quem já vinha curtindo as histórias do Demolidor, escritas pelo próprio Mark Waid, que deu continuidade ainda com o zeramento da revista, vai curtir essa trama aqui. É bem interessante ver o Matt Murdock atuando, na verdade, como um herói mais livre. Ele não tem aquela pressão de esconder a sua identidade. Ele tem uma nova sócia também. É uma trama muito legal, muito divertida, e eu recomendo para vocês aí acompanharem essa série do Demolidor, que é uma das grandes fases do personagem. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.5. Fica a dica. Galera, não esqueçam de comentar, compartilhar e curtir o vídeo. Escreve aí o que vocês acharam desses materiais. Um abraço para todos e até a próxima!